Nesse momento, né, voltando à bancada do Donos, é impressionante a quantidade de reviravolta que nós tivemos na eleição do Grêmio, né? É o meme aquele do Simpsons, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, mas parece que agora temos uma definição. Paulo Calef é candidato à presidência do Grêmio. Lembro que na vez anterior perguntei para o senhor, por que o senhor quer ser presidente? Né? Faço a mesma pergunta e acrescento, ocorreu algo nesse período que fez o senhor mudar de ideia até em relação ao seu projeto para o Grêmio? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde. Quem nos acompanha, toda a rapaziada aqui, especial a nação gremista, sempre fazendo a ressalva aqui dessa batalha em glória que eu tô com a minha garganta, mas seguimos firmes. O propósito não mudou, Gamba. Te digo que a gente vem com mais força, deixar claras as nossas ideias de um projeto sustentado para o Grêmio, sem improviso, e muito também para exaltar o esforço que o Marcelo Marques fez em prol do clube e que acabou se retirando, se distanciando por causa dessa política que é feita de maneira mal educada, que não interessa o associado do Grêmio, que não acrescenta nada para o clube, mas também nos potencializa a saber que temos que ter um marco de ruptura quanto a isso, para que não mais grandes gremistas que estejam dispostos a contribuir se afastem do clube por identificar ali que o propósito não é o Grêmio. Vamos lá, quem abre os questionamentos de vocês? Eu acho que os identificados podem, né? Pode fazer, Guilherme. Bom, eu vou direto ao ponto daquilo que realmente eu tenho muita preocupação, né, envolvendo a dupla Grenal, mas no caso aqui específico o Grêmio. Hoje a Rádio Bandeirantes vai transmitir o primeiro jogo da final do Sub-17. Grêmio Atlético Mineiro, eu estarei lá com o Marcos Couto. E tudo bem que a base é a solução, a gente sabe. Que a base sustenta vamos dizer assim, o fortalecimento do caixa, que os nossos clubes, infelizmente, são clubes vendedores, todos nós sabemos. A minha queixa é a falta de uma política de categoria de base. E é isso que eu quero saber do candidato. Porque não adianta eu vou lá ver o Mac, Thiaguinho, Luiz Eduardo, João Borne, né? Mas eles vão jogar no Grêmio? Ou eles vão sair na primeira proposta e, infelizmente, para tapar os buracos que foram feitos contratando jogadores? E aí, por favor, o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com a idade, e sim com a relação custo-benefício, que custam uma fortuna e não elevam o status do time do grupo do Grêmio. Então, essa é a minha primeira pergunta e ela é direcionada ao senhor para saber se o senhor tem uma política baseada em aproveitamento técnico desses meninos. Ribeiro, o Grêmio, em todas as suas conquistas ao longo da história, sempre teve uma presença grande de atletas da base. Isso vai seguir conosco. A gente vai ter um direcionamento para a base muito eficaz. Inclusive, a base vai vir para o guarda-chuva do departamento profissional. O que isso quer dizer? Nenhum atleta mais da base vai ser dispensado. E o Grêmio tem sofrido com isso nos últimos anos. Algumas dispensas, assim, sem qualquer motivação. Nenhum atleta mais da base vai ser dispensado sem anuência do departamento profissional de futebol. Tudo vai ser identificado, todos os processos vão ser implementados e posteriormente acompanhados pelo departamento profissional de futebol. A base é a grande potencializadora do Grêmio. Nós estamos vendo essa categoria sub-17 que vai estar em campo hoje disputando a final. Quem desde já o convoca, o torcedor que tiver condições de ir à arena apoiar essa gurizada. Nós vamos ter total atenção e nós não vamos cifrar a participação deles. Aonde tiver um entendimento que o guri está pronto para subir, ele vai subir. É isso aí. E acabou. O que prevalece é a qualidade técnica. E aqui também eu asseguro para o torcedor que nos assiste, nós não vamos realizar venda para tapar buraco. A venda vai ser determinada pelo o que o Grêmio estabelecer de valor e que o atleta possa entregar dentro de campo primeiro.
A gente teve o exemplo ali do Hendrick, do Esteva no Palmeiras, que até a negociação ela foi consumada no momento Foram campeões antes. anterior, mas eles entregaram para o clube. Quando eles saíram ao atingir a maioridade, eles já tinham entregado pelo menos um grande clube. É nessa linha que nós vamos seguir. A base é o coração de produção de atletas do Grêmio e eles vão ter muito espaço na nossa gestão. Inclusive, isso foi tema de uma longa reunião ontem que eu tive. E só para terminar, tu tem que ter um treinador que goste de aproveitar a base, né? Porque não adianta chegar, aí o treinador gosta dos veteranos e se paga o aproveitamento. Isso é muito relevante que tu toca, Ribeiro. O Grêmio vai ter política de futebol. É isso. O que isso quer dizer? O clube, juntamente com o treinador, vai estabelecer um sistema de jogo, mas com as características do Grêmio. Ou seja, nós não vamos ter uma situação de chegar a conversar com o treinador dizer, não, agora é assim, agora é do outro modo, eu vou mudar isso. Nossa ideia é que o Grêmio implemente um sistema de jogo e que pelo menos as categorias mais próximas do profissional estejam alinhados com isso, até para possibilitar que esses atletas, quando eles subam no treinamento e propriamente até em jogos amistosos, eles não se deparem com uma diferença grande de sistema e de metodologia de trabalho. É um alinhamento que nós vamos implementar e por isso que eu disse que o profissional vai readequar todos os processos da base no Grêmio. Isso é muito interessante, né? Eu lembro o Barcelona ter feito isso, né? O Barcelona tinha essa categoria de base, já ia treinando e de acordo com as características do profissional que facilitava o processo. O Calef, em cima disso, eu pergunto para o senhor o seguinte, qual é esse perfil? Né? Qual é a ideia de futebol que quer se ter, então, para o Grêmio a partir de janeiro de 2026? E para se ter uma prática da ideia, precisa ter jogadores que casem com a ideia. Né? Às vezes se tem uma ideia, eu quero ser um futebol propositivo. Tu olha para o elenco, é totalmente reativo, não casa, só para dar um exemplo. Então, eu gostaria de saber qual é a ideia e qual é o tamanho da reformulação que precisa ser feita no elenco para casar com a tua ideia. E até o treinador já, né? Porque está tudo embutido nisso. Não precisa me dizer o nome de um treinador, porque não sei nem se tu já tem um nome na cabeça. Mas o estilo desse treinador, o perfil desse treinador, para que tudo isso que tu acabou de citar realmente dê certo na prática. Vamos lá, Bruno. Quem já teve dentro do departamento de futebol e conhece como as coisas funcionam, sabe que tem assuntos que tu não pode avançar publicamente. Então o Grêmio tem jogadores que estão lá se dedicando, eles ostentam a nossa camisa e são ativos do clube. Eu não vou falar em grande reformulação e nem em pequena reformulação, porque eu estou mandando um recado daí para esses jogadores que estão lá. Os caras vão ficar inseguros e eles têm um campeonato inteiro ainda praticamente para disputar em prol das nossas cores. A gente tem que ter respeito com isso. Então tu não pode chegar, vir publicamente e falar, não, porque nós vamos fazer uma grande reformulação no elenco, ou daqui a pouco tu vir e criticares numa rede social determinado jogador, porque tu vai estar com eles lá depois. E mesmo que esses jogadores saiam, alguns deles, por opção técnica do clube, ou próprio de uma negociação, ou do interesse do atleta, nós temos que ter a cautela de saber que os relacionamentos eles permanecem. O jogador pode sair, mas ele é bem quisto no grupo. E um dirigente não pode chegar lá com fama de traíra. Então tem situações que elas são tratadas no ambiente interno. Isso diz respeito a conversas de diretoria com comissão técnica para estruturar o planejamento. Que eu asseguro para o torcedor do Grêmio. Não abrimos mão disso em hipótese alguma. O Grêmio vai ter um time extremamente competitivo. Estamos trabalhando nisso. Questão financeira não vai ser óbice para nós. É a diferença de ter planejamento, de ter estrutura, de ter desenvolvimento de projetos já e não ter que se remodelar a cada semana e ter que se utilizar apenas de CPF. O Grêmio é muito maior que qualquer CPF e a nossa obrigação é fazer o Grêmio ser autossustentável. E nós vamos fazer isso. Mas eu não consegui captar qual é a ideia de jogo, assim. A ideia de jogo tem que ser discutida com a comissão. Não é o presidente que determina isso.
Seria uma... seria uma ideia casada com a base. O Grêmio ele tem uma metodologia de ter aguerrimento, de ter pertencimento e de respeito às tradições do clube. Isso que é a minha opinião, eu gosto de um time que jogue mais para frente, que busque o resultado. Eu não gosto de um Grêmio reativo. O Grêmio tem que ganhar jogos. O Grêmio sempre fez prevalecer as suas melhores tradições. E o time que eu faço referência aqui é o de 95. Time aguerrido, time que tinha qualidade técnica e que muitas vezes enfrentou aquele Palmeiras, Parmalat, que muitos se assustam com o Flamengo hoje, o próprio Palmeiras. Palmeiras da década de 90 era uma seleção brasileira. Seleção mundial, porque tinha inclusive o Mancuso, à época, que jogava na seleção argentina como titular. Hoje o futebol ele ficou muito mais abrangente em termos, né, de outras nacionalidades atuando. Nós não vamos temer isso. O Grêmio nunca temeu. O Grêmio não precisa baixar a cabeça para quem quer que seja. Em 2026 isso vai ficar claro para o torcedor. Só para não perder o gancho, mas tu há de convir que quando tu falas assim, Calef, vai haver uma política de base, vai haver uma política de uso da base. Eu gosto de um Grêmio que é propositivo e não reativo. Tu percebe que tu tá indo na contramão do atual treinador, né? Porque o Mano Menezes, ele não utiliza a categoria de base, ele não é um cara que tem, vamos dizer, a base como primórdio do seu trabalho, e é um cara um pouco mais reativo do que propositivo. Tu consegue, talvez, elucidar, vamos dizer assim, o que tu pensa, ou o teu plano de governo em cima do que tem na atualidade do Grêmio? Eu respeito muito, Mano, mas vou fazer a consideração, porque eu não concordo com o que tu disse. Tá. Então, assim, primeiro, o Alisson é oriundo da onde? Da base. Então, o Mano usa o Alisson. O Mano é que projetou o Alisson para o Grêmio. Esse é o primeiro ponto. Então, tá errado. Segunda situação. O Grêmio tem sofrido uma enormidade com lesões ao longo da temporada. E isso desequilibra qualquer trabalho. Quando o Mano chegou, ele teve uma postura de buscar mais o jogo, mas isso foi diminuindo. Quando nós tivemos agora o acréscimo do Arthur, do William, o Grêmio voltou a ser dominante no jogo. Contra o Santos, por exemplo, a última partida na Vila Belmiro, o Grêmio estava dominante no jogo até a saída do Arthur, que está vindo num processo de buscar a melhor readequação física, porque bola todos nós sabemos que ele tem. Assim, o treinador, muitas vezes, ele não tem como pôr em prática aquilo que ele deseja por situações que estão postas no dia a dia. Agora, dizer que o Mano não usa a base, eu não concordo contigo, e muito ao contrário. É do histórico do Mano fazer a utilização de jogadores da base. Inclusive, botou o Carlos Eduardo em 2007, sem dó nem piedade, para jogar a Libertadores da América, inclusive na final de Bombonera, tendo cascudos esperando no banco. Calef, a gente sabe que esse processo eleitoral do Grêmio ele tem uma simbologia, né? Ele tem um cifrão gigante, assim, né? Bem enorme. Porque a torcida do Grêmio ficou seduzida com o que viu do Marcelo Marques. Tu adotou uma posição de retirada depois de tudo o que aconteceu de contexto. Aí o Marcelo comunica que volta e depois comunica que se retira de novo e tu retorna. E a torcida do Grêmio ficou com uma ideia de que, puxa vida, éramos ricos e agora estamos pobres de novo. E para ano que vem, eu queria saber de ti, quem são as pessoas ou quem é a pessoa que vai estar ao teu lado injetando dinheiro, colocando, né, esse aporte financeiro para aquele torcedor que está em casa, que quer saber, vai dar para contratar, vai dar para competir, vai dar para reforçar de fato o Grêmio, para o Grêmio não passar o que passou nesses 2 últimos anos, mesmo a gente entendendo que o Grêmio planejou mal as suas temporadas, que o Grêmio planejou mal as contratações, mas acho que o torcedor quer saber, né?
quem estará ao lado de Paulo Calef para ajudá-lo, né, a contratar. E já aproveitando esse mesmo gancho, quem é a grande atração aí que foi divulgada nos últimos dias aí, uma silhueta e tal, tudo isso na rede social, se puder responder para a audiência dos donos da bola. Vamos lá, Pedro, que tem uma série de situações aí que tu ponderou. O Marcelo Marques, apesar do grande gesto que ele teve em relação à nossa arena, ele deixou claro a mensagem de como o Grêmio não pode depender de uma pessoa. Porque as pessoas passam, o clube fica. Então o Grêmio tem que ser autossustentável. O Grêmio tem um endividamento gigantesco. O Grêmio precisa enfrentar isso. E aí entram gestores profissionais acostumados no mundo corporativo com grandes operações. Por isso que o nosso futuro CEO é o Jerônimo Santos, ex-CEO do Grupo Ipiranga, uma empresa com 70 mil colaboradores, que nosso gerente financeiro vai ser o César Lindemeyer, uma pessoa acostumada com grandes operações financeiras do Grupo Josapar e da SLC Alimentos. Então, pessoas que estão acostumadas a enfrentar situações delicadas, mas não deixar que isso afete a nossa atividade fim, que é o futebol. Eu não gosto da ideia de mecenas e nós não vamos ter mecenas. O que quer dizer isso? Os nossos empresários que estão dispostos a ajudar, eles vão investir no Grêmio em troca de exposição de imagem. Chega de endividamento do Grêmio. E outra situação que é importante o torcedor ter claro que nos assiste. Quando nós temos um familiar integrando um conselho de administração do clube, nós não podemos doar R$1 para o Grêmio. Isso não é o Paulo que está falando, isso é previsão estatutária. O senhor se refere a Fábio Rigo, filho de Celso Rigo, Exatamente. que está na chapa, né? O conselho. Celso Rigo, uma vez que o filho dele vem integrar um conselho de administração, ele não pode injetar dinheiro no clube, até porque ele é credor do Grêmio, num valor bastante significativo. Qual é o valor hoje? De empréstimo. Como isso não foi jamais dito, Gamba, pela nossa administração do clube, não vou ser eu que vou falar, mas eu asseguro que é um valor extremamente alto. Extremamente alto o quê? Extremamente 50 milhões? Alto, extremamente alto. 100 milhões? Que regula com o endividamento bancário do Grêmio. 100 milhões. É tu que está fazendo o apontamento de valores. Então, só estou querendo dizer assim, o Grêmio tem que quebrar isso. O Grêmio veio com essa sistemática até aqui e não funcionou. Se tivesse funcionado, o Grêmio não tinha uma dívida hoje orbitando na casa de 700 milhões de reais. O Grêmio precisa de projeto, é por isso que nós estamos entregando a Grêmio Studio, que é algo extremamente inovador em criação de novas receitas, em atração de patrocínios, que nós já estamos alinhando, juntamente com a parceria com a IEP Filmes, que é uma grande produtora, acostumada com o mercado. Para quem não sabe, foi quem realizou os 2 vídeos de lançamento das camisas do Grêmio do ano passado, aquela que o Kahneman toma o chimarrão, que o Mazzaropi faz uma ligação no tempo, que lá é criação, produção e execução da IEP Filmes, que é a nossa parceira na execução dos projetos da Grêmio Studio. É para colocar o Grêmio de fato em outro patamar. Mas nós vamos ter o Gols de Vantagem, que essa semana nós vamos estar explicando o projeto claramente para o nosso torcedor, com uma estimativa de receita anual de 300 milhões de reais. Isso é fazer o Grêmio ser autossustentável. O Grêmio não depender de ninguém. É o Grêmio. Não é Calef, não é ninguém. É o Grêmio. Quem tem que ficar para os próximos 50 anos e não resolver problema de uma gestão para atender projeto político é o Grêmio. Ninguém é maior que o Grêmio. Vamos lá. Entre o ideal e a realidade, tá? Te pergunto, o que decide uma eleição? O que decide a eleição, primeiro, é o torcedor se sentir representado pelo seu presidente. Saber, esse é o cara que é o meu presidente. Ele está ali com o nome dele, com os projetos dele, e ele não depende de bengala nenhuma. Nominata de conselho de administração, pessoas capacitadas, gestores profissionais, departamento de futebol. É isso que o torcedor tem que comparar.
Para você que está acompanhando pelo YouTube. Bruno Soares, por favor. Ô Calef, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que tu pensa sobre treinador, porque a gente sabe que do outro lado se fala muito sobre um técnico português, não abertamente, mas o que a gente sabe de informações dos bastidores. A escola portuguesa, não sei se eles têm um nome exatamente. Eu queria entender o que tu pensa sobre treinador, porque o Grêmio viveu nos últimos anos muito à base do Renato. E eu já te escutei, não vou pedir que tu repita, porque eu sei que tu... Aliás, se quiser rapidamente falar sobre isso, melhor. Né? Mas sei que tu não pretende contratar o Renato numa entrevista que concedeu aqui à Rádio Bandeirantes. Né? Entende que o Renato tem que descansar, precisa passar por um período de descanso, etc. O Grêmio tentou outros treinadores, até o próprio Felipão, que é um ídolo, não funcionou. Agora o Mano tem funcionado, mas depois de um período onde muito se impediu a saída dele por boa parte da torcida. O que o Calef, como candidato à presidência, pensa em relação a treinador para o Grêmio para o início de 2026? Bruno, eu entendo o teu questionamento. Sei da ansiedade do torcedor na busca dessas informações, mas eu tenho muito respeito com quem está lá. E eu, em hipótese alguma, vou me manifestar sobre isso publicamente antes de conversar com o Mano Menezes. Isso seria uma deslealdade tratar desse tema de maneira pública e seria colocar um interesse eleitoral acima do clube. Porque o Mano é o nosso treinador, o Mano vai seguir até o final do ano e nós dependemos do trabalho dele. Para o melhor resultado possível, estamos na torcida. Então, assim, eu não vou fazer esse jogo eleitoral. Talvez se eu dissesse o nome aqui que o Pedro me questionou antes de quem é a grande contratação, a gente nem tivesse eleição. Só que eu tenho seriedade. Nós vamos fazer os anúncios quando tiver um pré-contrato assinado e houver a sinalização do staff, do jogador, que é possível fazer isso. E aqui fala uma pessoa que foi do que sofreu com a acusação de estelionato eleitoral da última eleição, o último pleito do Grêmio, quando se disse do Carbajo, Cristaldo e Soares era estelionato eleitoral. Até hoje ninguém veio pedir desculpa. Do outro lado, que é o mesmo pessoal, casualmente. Se deu uma volta ao mundo, mas veio o mesmo pessoal de sempre, que opta por tentar sempre diminuir o feito dos outros, mas pouco apresenta de projeto para tornar o Grêmio autossustentável e condizente com a sua marca. O Mano é uma possibilidade, então. Não descarta o Mano. Vou falar novamente. Eu não vou me manifestar sem ter uma conversa com o Mano, porque eu tenho muito respeito com o Mano. Tá, mas olha só. Quando você diz assim, ó, se soubesse o nome, não havia nem eleição. Isso acaba... Então, a frase é muito forte. É muito forte. É muito forte. Tá ali no GC, inclusive. Trabalha com o imaginário do torcedor. Esse mesmo imaginário é, na minha visão, o que alimenta, né, uma estratégia da outra chapa, que era antes com o Marcelo Marques, e agora já é com o Rigo ou outros que tais. E o torcedor fica naquela coisa, né? Mas a tua linha de raciocínio, Calef, vai muito mais na questão racional. Não é um pouco de... Não é incoerente tu trabalhar com esse discurso racional, e que eu admiro, mas, entre aspas, colocar esse imaginário que, na verdade, é o que todo torcedor sonha, né? Com grandes jogadores. Eu posso falar. Olha isso, a gente precisa sempre ter um cartão de visitas. Claro. Eu posso falar. Eu participei de um projeto que se entregou para o torcedor. E o nosso compromisso é fazer de novo. Está sendo feito. Mas eu não vou vir aqui de galhofa sem ter as questões ajustadas contratualmente. Não vou fazer isso. E aqui vamos pegar o próprio exemplo do Marcelo. O Marcelo se manifestava até a folha 3. Mas ele dizia, eu tenho alguns limitadores para ser mais específico. É nessa linha.
Simples, é nessa linha. Sou advogado, né? Sim, claro. Aí eu tenho que me aproveitar da minha profissão nesse momento. Não, perfeito. Que é a questão contratual. Sim, o senhor veio aqui primeira vez que nós fizemos aquelas entrevistas com os pré-candidatos e o senhor disse que era impossível comprar a Arena. Né? Eu não disse isso. Sabe E até hoje é cobrado por isso. Né? Que bom que tu tocou nesse ponto. Eu fiz questão de assistir as duas entrevistas. Tá, perfeito. E a frase foi a seguinte: não é possível comprar a gestão da Arena. Isso, se tu me permite fazer a referência, foi no canal do Bagé, que foi a primeira entrevista que eu concedi nesse sentido. E a frase é: não é possível comprar a gestão da Arena. E depois, numa segunda oportunidade, aí numa empresa concorrente aqui de vocês, eu disse: o Marcelo Marques vai ter que resolver toda a operação. Ele não vai conseguir apenas comprar os 2 créditos da dívida do financiamento. De todo modo, Gama, de todo modo, eu já deixei claro isso. O senhor está sendo cobrado por isso Quando bastante. nós estamos, eu não estou nem um pouco preocupado com cobrança. Nossa gestão não se pauta por cobrança e pressão externa da mídia. Não vai ter isso no Grêmio. Isso é um ponto derradeiro do Grêmio. O Grêmio vai dever esclarecimentos ao seu torcedor e vai seguir o seu projeto com base nisso, prestando esclarecimentos para a torcida. De todo modo, quando a pessoa que se manifesta, ela não deixa de maneira clara o seu ponto de vista, e não tem a menor dúvida que eu não fiz, já anteriormente, mas faço aqui para a tua audiência, não tem problema nenhum. Peço desculpas, deixei claro a grandiosidade do ato do Marcelo Marques e digo, antes mesmo de qualquer parceiro político dele, fui eu que me manifestei publicamente dizendo que o Marcelo tinha que ser aclamado presidente do Grêmio. Então não tem nenhum problema com isso. A gente precisa olhar para frente, Gama. Porque senão nós vamos cair sempre nisso. Mas aqui... vamos esquecer essa situação. Vamos olhar, vamos debater o Grêmio do futuro. Esse é que é o problema. A gente sempre fica nessa situação que é menor relevância. Tem uma oportunidade para o senhor esclarecer, sem dúvida, tá? É uma oportunidade para Mas esclarecer. está posta a A época situação. o senhor disse aqui, está sendo noticiado que o Marcelo comprou 2/3 da gestão da Arena. Isso. E o senhor disse, não comprou e não vai comprar. Vamos lá, então vamos Da esclarecer. dívida. Porque, novamente, aqui, Gama, tu está cometendo só um equívoco da informação. O que foi dito pelo senhor aqui. A gestão da Arena, que era referente à empresa Meta, sucessora da OS na recuperação judicial, nada tem a ver com os 2/3 do crédito bancário do financiamento de construção. O que se noticiou é que o Marcelo Marques teria comprado o crédito vinculado à empresa Revi, que ela anteriormente havia adquirido do Banco Santander e Banco do Brasil. Eu tive uma informação bastante consistente, vinda de São Paulo, de que isso não seria possível fazer, porque a empresa Revi, ela havia feito uma negociação com a Meta. E em troca da entrega desses créditos, ela iria promover a gestão de 2 estádios no Brasil que foram construídos pela OS. Foi por isso que eu disse isso, agora fica claro. Por isso eu disse, o Marcelo não vai ter como apenas comprar os 2/3 do financiamento, da dívida do financiamento. Ele vai ter que resolver toda a operação, porque havia um ajuste entre a Meta e a Revi. Sim, essa é a razão. Mas independentemente disso, mais uma vez, Marcelo, meu abraço, minha solidariedade, tu tá na história e é um compromisso nosso, depois que tu colocares a cabeça no lugar, que tu venhas aqui participar como um conselheiro consultivo do Grêmio e não como um homem vinculado a cifras. Nós queremos a tua participação intelectual como grande gremista que tu é, para tu dares as tuas opiniões sobre os nossos projetos. Não, e o senhor pede desculpas, né? Se pede desculpas, reconhece que... Tem só uma questão também, Calef. Quando tu retira a tua candidatura, e boa parte dos candidatos também fez isso, eu mencionei aqui no programa assim, beleza, os candidatos retiraram a candidatura por conta da compra da Arena. E tu disseste, né? Pô, eu fui o primeiro a dizer que ele deveria ser aclamado.
Eu não estou desdenhando do ato comprar a Arena, mas porque só comprar a Arena faz com que ele deveria ser aclamado e inclusive a ponto de tu olhar assim, bah, o meu projeto não tem nem como competir, a ponto de tu retirar a candidatura. Vamos lá, são duas coisas. Primeiro, eu não falei do projeto. Eu não disse assim, o meu projeto, não é isso, é ato. Se tu me disser outra pessoa que tu conheça, um torcedor no mundo, que comprou um estádio e doou para o seu torcedor, eu paro a entrevista aqui e vou para casa. Não, mas não é essa a questão, mas tu entende assim, beleza, que bom, maravilhoso que o Grêmio tem isso, não tenho dúvida nenhuma, mas tu há de convir que, se tu diz assim, ele tem que ser aclamado pelo ato que ele fez, né? E eu, com um projeto espetacular, consolidado, que quer ser presidente do Grêmio e tal, tô tirando o meu time de campo, o ato ele é maior do que o teu projeto. Tu não concorda com isso? Então, digamos, por que só, e eu vou voltar a botar entre aspas, sem desdenhar do ato, porque só comprar a Arena é superior ao teu projeto? No dia que alguém do clube que tu torce tiver um ato desse, tu vai entender. Tem coisas como assim, ó, o Grêmio, a gente sente o Grêmio, tu não explica o Grêmio, entendeu? Então assim, como vocês jamais passaram por isso e talvez jamais venham a passar por uma experiência de ter um torcedor apaixonado, ter um gasto de 130 milhões e falar assim, ó, eu tô dando o estádio pro meu time do coração, talvez tu tenha compreensão de que a pessoa não pode botar nenhum projeto político acima do ato de alguém que diga, eu tenho disponibilidade para ser presidente do Grêmio. É uma coisa assim, clara, que como eu te disse, nós gremistas experimentamos essa situação, talvez se algum dia vocês tiverem um gesto similar, tu possa compreender. Eu queria... Não, mas é que a gente tem... Mas eu vou bater na questão, porque tudo bem, tu grenalizaste, né, nesse sentido. Primeiro que a gente não precisou comprar porque o estádio era nosso. Né? A gente tem um cara, por exemplo, chamado Giovanni Luigi, que a gente tem que aplaudir de pé, que é um cara que fez uma excelente organização de contrato para o Beira-Rio ser do Internacional. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou bater na tecla o seguinte, tu volta pro pleito a partir de um nome não estar mais na disputa eleitoral. Então, eu vou bater nessa tecla. Agora tu mudou a tua pergunta. Tu estava falando de retirada da pré-candidatura. O retorno... ele é o objetivo. Perfeito, mas ele era da turma do Odorico. Ele não era da turma do Odorico, ele não era da turma de ninguém. Ele, inclusive, deixou claro isso, que foi o contexto político que o afastou da busca pela candidatura dele. Até do sonho dele, né? Do sonho dele. E o contexto político não é o contexto político do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Era o contexto que ele estava inserido lá na chapa 2. Para ficar claro isso, o torcedor tem que ficar claro. Chega de brincar com o imaginário do torcedor e chega de não deixar as coisas claras. O Marcelo saiu por um problema político dentro da chapa 2. Foi por isso que ele saiu. É isso. Eu queria perguntar para o Calef, enquanto ele recebe uma aguinha aí, sobre se o teu staff, Calef, se a tua equipe, né, que está trabalhando junto à tua pessoa, já está junto a ti, dialogando com o, entre aspas, equipamento Arena, né? Já que agora a Arena pertence ao Grêmio e as coisas melhoraram de fato mesmo, né? A começar pelo gramado, né? Que é onde as coisas se resolvem ali dentro de campo, que respalda, seja Calef, seja Dutra, seja Marcelo, seja Dr. Fábio, falecido Dr. Fábio Andrekoff, o campo é que responde, o gramado melhorou muito, o tratamento ao torcedor melhorou muito. Então eu quero saber se o teu staff e tu já estão falando, né, com o equipamento Arena, com as pessoas que lá estão, para ter um triênio aí exitoso, saudável entre essa relação que agora parece que apaziguou, né? Não, agora, Pedro, atualmente, tá, até com a saída do Marlon Passos, hoje quem, vamos dizer assim, está conduzindo já boa parte dos processos são pessoas vinculadas ao Grêmio. Então não tem mais esse racha, não tem mais essa situação.
Nós estamos bastante cientes de todos os processos, da operação, e isso não vai ser nenhum problema mais para o torcedor enfrentar e muito menos para o Grêmio para competir dentro do Grêmio. Suas considerações finais, por gentileza. Obrigado, Gamba. Quero agradecer o convite, dizer para o torcedor do Grêmio que nós temos muita convicção no projeto que estamos já apresentando. Nossa ideia é apresentar 2 projetos por semana. Vamos estar à disposição para responder os questionamentos. Conselho de administração extremamente capacitado, empresários reconhecidos no mercado. Vamos ter gestores profissionalizados que vão nos ajudar a colocar o Grêmio em outro patamar. E tu, torcedor, vai te sentir representado. Nós vamos voltar a ter orgulho de ver o nosso time dentro de campo, com a arena lotada, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso compromisso, e nós vamos entregar isso para cada um dos 10 milhões de torcedores do Grêmio, porque é a nossa obrigação. É um Grêmio que seja autossustentável, que valorize a sua marca e que reconheça a parceria e a fidelidade do seu torcedor. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e na volta vamos tratar dos assuntos do